Queria falar agora um assunto importante, vou começar com o Mauro. Mauro, você tem falado sobre a SAF. SAF não é mesmo, a gente sabe, uma varinha mágica. Desse rolo todo no Vasco da Gama, né? O Pedrinho agora, pelo menos por enquanto, é o Big Boss. E para muita gente criou-se uma insegurança jurídica. O Vasco consegue eliminar, afasta a atual, aquela que comprou os direitos, 777, do controle da SAF do Vasco. O que você pensa sobre essa fumaça toda? Assim, a 777 já é uma empresa complicada, né? Assim, está com vários problemas aí pelo mundo. Mas, ao mesmo tempo, no momento que, se conseguirem realmente tirar a 777, né, que isso é uma briga jurídica, né? Você consegue uma liminar, mas aí caça uma liminar. Briga. Não tem nada definitivo. Mas se conseguirem, eu fico imaginando a volta da guerrilha política do Vasco, né? O Vasco ele vive sempre numa guerra política muito forte. São vários grupos que ficam se matando ali, aí um se junta com o outro, enfrenta o outro, entra na justiça, e, enfim. Acho pouco provável que o Pedrinho consiga congregar todo esse pessoal ao redor dele e também seria um governo de coalizão com muita gente que, de repente, nem deveria participar mais do dia a dia do Vasco, porque gente que fez parte, gente que trabalhou já no Vasco, gente que ajudou o Vasco a chegar nessa situação muito ruim, gente que trabalhou com o Eurico Miranda. Ele não vai conseguir, pura e simplesmente, tomar conta de tudo e contornar. Vai ser difícil, muito difícil. Então, eu não sei o que é pior. Voltar ao estágio anterior, que era péssimo, né? Ou continuar com uma empresa que comprou o futebol do Vasco, que é um caso controverso. Agora, tem um detalhe, eles botaram dinheiro no futebol do Vasco. Então, acha assim que vai romper o contrato e fica tudo para trás, sem mais nem menos? Aí tem que ver o que diz o contrato, né? Ou eles podem pegar isso aí vendendo jogadores, negociando, levando com eles. Tem que ver tudo isso. É um tema bem complexo. Mas, assim, eu acho que para qualquer lado que correr o Vasco, ele vai ter problemas. O Pedrinho, tem uma arte do Pedrinho falando, e muita gente fala, mas e a insegurança jurídica que isso provoca? E aí, para quem defende essa atuação do Pedrinho e daqueles que são parceiros dele, entende que eles não estão cumprindo integralmente o que diz o contrato. Não era só colocar dinheiro, tinha outras determinações escritas que eles não cumpriram até agora. De qualquer maneira, essa é uma briga jurídica. Claro que uma empresa como essa tem um corpo de advogados importantes, advogados internacionais, e que não vai pura e simplesmente aceitar passivamente essa decisão. Vamos colocar na tela o que disse o Pedrinho. Ele começa dizendo, eu não gostaria de expor o sócio, até porque eu posso falar uma coisa e ele outra. Mas, enfim, muitas vezes eles deixam clara a intenção de vender. É isso que disse o Pedrinho. Pelo que eu sei, tinha conversa. Eu sei que estava havendo uma negociação. Quando são pedidas as garantias para um possível investidor e as garantias não acontecem, e logo depois o noticiário americano solta tudo que soltou. Aí a ação, né, que ele se refere, foi emergencial. Tentemos por várias vezes interagir de forma mais direta. Daqui a pouco você vai ter o Asmar de volta, ele vem todo entusiasmado, está falando no Vasco da Gama, que é o segundo time dele no Rio de Janeiro, e a gente vai falar. Mauro, ainda sobre isso, o Vasco da Gama tem força para combater esse investidor que tem grana, não está fazendo um bom trabalho, mas tem grana. O que você pensa? O Vasco não tem condição financeira, o Vasco tem dívidas enormes, né? Assim, criou-se a SAF, então criou um CNPJ novo, o futebol do Vasco virou uma empresa. Como é que você vai agora restabelecer tudo? Voltar ao que era antes, a SAF deixa de existir, aí o futebol, no caso, o Vasco tem 30% do CNPJ da SAF, do futebol do Vasco, o clube social. Ele passa a ter 100%, mas aí toda essa herança da 777, o que faz com isso? Jogadores contratados, dinheiro que botou, como é que isso fica? São muitas perguntas que não têm resposta ainda. E uma situação muito complicada, é bem difícil de você encontrar uma solução, né? Então, eu sinceramente acho que é uma situação complicada, eu acho que o Vasco de qualquer maneira vai ter problemas, tem problemas com a 777, quase foi rebaixado no ano passado, mas a troca pura e simples, né? Sai a 777 e o Vasco passa a comandar o futebol totalmente, isso não resolve o problema, me parece. Acho que vai continuar tendo dificuldades por conta de todo o caso. Vamos supor, se a 777 fala assim, tá bom, eu vou sair, mas eu vou querer que me devolva
dinheiro que eu botei. Pois é. Aí vamos supor, se for uns 400 milhões, 500 milhões, como é que vai fazer? Como é que faz? Os caras vão deixar o dinheiro para trás? Vão brigar na justiça também. Porque isso é briga de advogado, vai para o juiz. Então é complexo isso aí. Bom, o Mauro fez-se a luz, ele voltou. Sim, um passo de mágica. Eu estava vendo, por exemplo, a questão do Cruzeiro lá, o Cruzeiro apresentou resultados interessantes, a sua reconstrução, mas tem uma dívida que ficou de mais de 800 milhões, a dívida do clube. Então a SAF, ela cria uma fantasia também, entendeu? O cara pega, deixa a dívida para trás, paga daquele jeitinho, né? Um percentual que sobrar, perder de vista, os credores ficam ali chupando o dedo. Aí o cara começa do zero, começa a apresentar resultados. Mas e a dívida do clube? Ela existe ainda. Tem o Botafogo, tem o do Vasco, tem o Cruzeiro. Volta a politicagem pro Vasco. Se o torcedor achou que ia acabar, desculpa, né, que eu tava ali no pânico, mas isso me preocupa, volta toda aquela politicagem pro Vasco. Sim, e o Pedrinho não vai conseguir reunir. Não é só pro Vasco, não. Vamos supor que na justiça, professor, lá na frente, dê ganho de causa pro Vasco, né? Uma briga jurídica. E as outras SAF? Não vão ficar tudo com medo de botar dinheiro e dizer, pô, aqui no Brasil, se a gente chega, bota o dinheiro, os caras podem ficar um tempo e depois tirar a gente, sacar. Sim. Abre esse precedente também. Não, e é o que você falou, Vamp. A empresa botou muito dinheiro já lá. Vai devolver esse dinheiro? Vai conseguir pagar? Isso é o principal, os salários altos desse time criado, montado pela 777. Porque tem isso, o time é caro. A folha salarial do Vasco é uma das maiores do futebol brasileiro. A gente falou isso aqui. Se eu não me engano, o Vasco tem a 4ª maior folha salarial do futebol brasileiro hoje. Então, é uma situação complicada que vai ter politização de novo no Vasco da Gama. O que o Pedrinho estava falando, ele não falou claramente, é por causa que ele falando, que ele soube de conversas já há alguns meses entre Vasco da Gama e Crefisa. Né? A Crefisa surgindo na parada. Não, e tem uma outra coisa que aí o Mauro também deve ter acompanhado. Quando o Pedrinho, ele assume o Vasco, ele começou a postar fotos com a Leila e com o marido da Leila, que é realmente o dono da porra toda, né? É torcedor do Vasco, né? Ela era a torcedora do Vasco. E o Pedrinho pegou muitos conselhos com a Leila, com o marido da Leila. Eu não duvido nada que o Pedrinho já possa até estar em negociações com a Crefisa. Mas a situação será que ele pode? Porque não é tão simples assim. É óbvio que a 777 vai recorrer. A 777 não vai. Tá bom. Valeu. A justiça decidiu, eu vou sair do Vasco. Não vai. Agora, a notícia é que, segundo a reportagem do GE, o motivo da guerra deflagrada nessa semana não é o retorno do futebol para as mãos da associação civil, e sim a revenda para outro grupo empresarial. Há alguns meses estão em andamento negociações entre 777, Vasco e Crefisa. Embora a Leila Pereira tenha dito em entrevista no dia 22 de abril no programa Roda Viva que não investiria no Vasco, a companhia comandada por ela e pelo marido José Roberto Lamáquia negocia valores. Ou seja, se for assim, né, Vander? Tem uma negociação que até a 777 está envolvida. Eu acho que vai ser uma briga jurídica que é ruim para o Vasco. Desde o primeiro momento, né, parece que existia um amargor assim, na relação. O Pedrinho se sentia absolutamente impotente, ele só cuidava da piscina, não cuidava de mais nada lá no Vasco. Mas foi proibido de entrar lá no Vasco? De reuniões, ninguém convidou. Mas tem um dono, o dono convida quem ele quer para participar da reunião. Aprovaram o contrato, existe um contrato, eu acho só que isso tem que ser levado com muito cuidado, porque senão provoca uma grande insegurança jurídica. Quem comprou, pura e simplesmente, pode perder o poder. É assim que funciona, o dono não existe mais dono. Você vai na justiça, consegue uma liminar. Isso precisa ser tratado com muito cuidado. Eu acho que vai ser uma batalha jurídica aí. Os advogados devem estar esfregando as mãos, porque eles vão ter muito trabalho nos próximos tempos. E o Pedrinho, Mauro, não sei se você já disse isso, ele afirmou que não vai pegar o futebol, né? Continua com a SAF. Não vai. Ele deixa claro, o futebol não volta para o associativo, permanece e permanecerá com a SAF. SAF continuará para sempre.
Todo o planejamento esportivo e financeiro continua com a SAF, mesmo com restrições. Nunca deixei de sinalizar tudo o que estava acontecendo. E aí diz, meu problema nunca foi e nunca será com a SAF, mas a legitimidade financeira. Diversas vezes pedimos garantias financeiras para não chegar a esse nível. Fiz isso para o Vasco. SAF não quebrar. Tudo indica, né, que já deve ter alguma coisa engatilhada ali pelo Pedrinho com outra empresa, né, Mauro? Mas tem que ver o que ele tem acertado. A aproximação com a Crefisa é para quê? Para ser um patrocinador? Para comprar o clube? Não, é compra. Então, SAF. É o que eu estou dizendo. O que ele quer exatamente? O que aporte vai ser esse? Enfim, é tudo muito nebuloso ainda, né? Nada muito claro. E, repito, quem botou dinheiro, comprou o clube, não vai sair com as mãos abanando e falar, deixa tudo para o Vasco aí, os jogadores que eu contratei e tal. É polêmico, é confuso. Acho que de uma forma ou de outra o Vasco vai estar sempre envolvido em muita confusão, porque o Vasco é um clube confuso, é um clube que tem uma guerrilha política terrível e ele vai precisar de muita habilidade para poder contornar ali amarrar todas as pontas, porque os grupos políticos, eles reduziram a sua intensa participação nas questões do clube, porque a SAF é a dona de 70%. Não adianta espernear, gritar, falar, a SAF é a dona e acabou. Mas se muda esse contexto de alguma maneira, muita gente vai sair da toca e querer participar. E perturbar, e pressionar. Lógico. Vai ter que ter muita habilidade para isso também. E tem outra coisa ainda. A Crefisa é a patrocinadora principal do Palmeiras. Tem isso ainda. Como que o torcedor palmeirense levaria isso? Né, calma aí. Nosso principal patrocinador, que a dona é a nossa presidente, comprando um outro clube, será que a Crefisa vai parar de investir no Palmeiras? Porque aí a Crefisa vai ter o clube dela. Se isso for verdade, ela vai ter o clube dela. E aí, como é que fica a situação com o Palmeiras? A dona é a atual presidente do Palmeiras. Isso deve ter também um questionamento, né? E vai da discussão, sem dúvida. Eu lembro bem da Parmalat. Parmalat era a principal patrocinadora, ou era aquela que bancava mesmo as despesas no tempo do Palmeiras, depois ela começou a patrocinar Juventude. E o Polícia de aí. Exatamente. Então, muita gente discutiu na época que era realmente tem coisa que não pega, não dá. Já pensou um clube jogando com outro, com o interesse dos dois, do mesmo patrocinador? Enfim, pode não ter nada e pode ter tudo. Então, que vai dar discussão, sem dúvida. Vai dar discussão, tem razão. Eu acho. O palmeirense não vai levar numa boa. A Crefisa tá negociando com o Vasco para comprar o clube. E vai ter agora, né? Não é agora, professor, que vai ter o negócio da revisão do contrato da Crefisa com... acho que vai até o final do ano. Vai até entrar uma empresa de aposta na... Não, vai até o final do ano. A Lê falou que se alguém tiver alguma coisa de concreto que seja melhor, mas que tem que ser de melhor proposta que dela, vai ter. Vence agora, até o final do ano, alguma coisa assim. O assunto é esse, aparecer alguém que pague um valor respeitável, ela pode deixar, a Crefisa, pode deixar de ser a patrocinadora master do Palmeiras, né? Pode continuar patrocinando. Ela como presidenta normal e... É um negócio. Ela, sem dúvida, eu imagino que se aparecer uma proposta melhor do que a Crefisa paga, ela vai negociar. A presidenta vai querer. Claro, é isso. E ainda mais se comprar um outro clube. Porque tem essa possibilidade, eu acho que sempre pareceu ser um objetivo do Pedrinho, tá? O Pedrinho conversa muito com a Leila, muito com o marido da Leila.